como irmãos, como igreja do Senhor, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, fala conosco, ministra ao nosso coração, que o Senhor esteja, Senhor, agindo, ó Deus, no nosso espírito, na nossa alma e até mesmo no nosso corpo, Senhor. Deus, Tu és bem-vindo nesse lugar, precisamos do Senhor mais do que tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, chegou o momento aí de nós sermos ministrados, estamos aí no segundo culto desse dia, e a mensagem que eu trago hoje, ela tem um tema, o tema é em nome de quem? Amém? É uma pergunta, e no decorrer da mensagem aí nós vamos entender um pouquinho aí o porquê dessa pergunta e desse tema, amém? Estamos aí na reta final de 2025, né? Sabemos aí que muitas pessoas gostam de viajar, tiram as férias nesse tempo aí, nesse período de final de ano, mas você que pode aí, esteja conosco aqui nos cultos toda semana, amém? Fala assim pro seu irmão, não deixe de congregar, amém? Esse negócio de irmão virar pro lado é chato, né? Mas eu não consigo parar, desculpa, tá, querido? E, enfim, vamos para a palavra. Em nome de quem? Primeiro texto não é o chave, mas que eu gostaria de estar lendo aqui, Provérbios 22, versículo 1, diz assim: vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Amém? Então vemos aqui em Provérbios um conselho muito sábio, e nós podemos aqui ver e identificar que a palavra de Deus, ela já nos direciona, queridos, né, a termos um bom nome. Amém? Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas, né? E nós vivemos aí em um país, em um mundo, até mesmo que esse valor tem sido invertido, né? Faz tempo, não é nenhuma novidade, mas hoje para algumas pessoas, né, podemos dizer assim, que não conhecem a Cristo, que as riquezas vale mais do que ter um bom nome, né? Porque não importa ali se, né, um exemplo ali da corrupção, a pessoa sabe que se ela ser descoberta, vai sujar o nome dela, ela pode ser punida, até mesmo presa, dependendo da gravidade aí do erro, mas, enfim, muitas pessoas se arriscam aí a distorcer e contra essa palavra e preferem as riquezas mais do que ter um bom nome. E ter um bom nome não é apenas também não ter nada do que falar mal de você, né? Pelo menos eu penso assim, falar, eu tenho um bom nome, não é apenas ter uma ficha limpa, né? Não é apenas o meu nome ser possível aí parcelar alguma coisa, né? Fazer alguma aquisição, tá com a ficha limpa, enfim. Ter um bom nome também é atribuir coisas boas ao nosso nome, né? Qualidades, coisas que nós fazemos ou já fizemos no passado, enfim, né? Então acredito que você já ouviu, você já falou, conhece fulano, opa, fulano é um cabra bom, né? Fulano é top, é de confiança, pode seguir com ele que vai dar bom. E no início aí da nossa vida, quando somos crianças, né, o nosso nome, ele já serve para nos identificar, né? Para quando você ouvisse o seu nome ali, você entender que aquilo estava sendo direcionado, falado a você, né? Até hoje, né, lá no meu setor, tem outros Guilhermes também lá no trabalho, e quando alguém fala em voz alta, Guilherme, todos os Guilhermes olham para aquela pessoa que está falando o nome, né? E quando nós éramos criança ali, cito eu, pelo menos minha mãe falava o meu nome, Guilherme, vai tomar banho, Guilherme, vai escovar o dente, Guilherme,
faz isso, Guilherme, faz aquilo. E assim foi com você também, amém? E isso também, pais e mães, né, quando nós estamos ali chamando a atenção, chamamos o nome, normalmente até a mãe, quando está brava, fala o nome completo também do filho, né? E aquilo lapida, desde o início ali, já serve para estar lapidando aquela pessoinha, né, no futuro, ela ter também um bom nome, amém? Então, ter um bom nome, eu acredito que todos nós aqui gostaríamos de ter, né? De não somente, como eu disse, ter uma ficha limpa, não ter nada do que falar mal de nós, mas também atribuir coisas boas ao nosso nome, né? Isso é muito poderoso. E uma vez eu ministrei aqui num culto também, há muitos anos atrás já, alguns anos atrás, né? Eu trouxe uma palavra, trouxe uma referência bíblica, eu quero estar lendo ela aqui com vocês nessa noite, que se encontra em Gênesis 30, versículo 37 ao 39. Se você puder, acompanhe comigo. Então tomou Jacó varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura que nas varas havia. E pôs essas varas que tinha descascado em frente aos rebanhos, nos canos, nos bebedouros de água, onde os rebanhos vinham beber, para que se concebessem quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Amém? O que esse negócio tem a ver com nome, né? Já começa aqui com Jacó, né? Jacó, o significado do nome dele, o inicial ali é aquele que segura o calcanhar, né? Mas depois, por atitudes dele, né, que não foi muito boas, também ganhou um outro significado de ser enganador, né? O nome dele tomou um significado de enganador. E essa passagem aqui que nós lemos, Jacó estava querendo retornar para uma terra muito boa, só que ali o rebanho estava na gestão de Labão, né? E Labão tinha um nome com um significado bom, né? Que pelo menos do que eu pesquisei ali, significava branco, né? Talvez ali por um sentido de pureza, enfim. Só que Labão também não era aquele cara todo puro não, né? O cara da pureza não, estava ali também com uns cambalachos para cima de Jacó. E Jacó negociando com Labão, né, qual seria ali o salário dele, o ganha-pão. Jacó faz um acordo, fala, ó, dos animais que nascerem marcados, listrados, manchados, esse aí vai ficar comigo, vai ser o meu ganha-pão. E os demais, que seguir aí da corzinha padrão, fica com você, Labão. E ele já de início concordou, né, pois as marcadas, as listradas ali, era a minoria. E ainda por fim, depois, Labão dá uma mesclada ali ainda ali nos animais, para que Jacó não fosse muito bem sucedido, né? E faz ali o trâmite, mas Jacó faz algo que até quando você lê é muito estranho, né? Parece até uma mandinga, né? Um negócio muito estranho, para que ele tivesse mais animais ali marcado, listrado, né? Aí ele pega ali algumas varas verdes e começa a riscar, né? E coloca ali onde os animais bebiam a água, né? Acredito ali também na hora que os animais iam, né, procriar ali, colocava na frente ali também, para que as marcas daquelas varas fossem reproduzidas naqueles animais, amém? Já um conselho aí para você, não faça isso, amém? Não vai dar certo, essa genética de forma nenhuma vai dar certo,
mas Ele fez, né? E Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia, abençoou a vida de Jacó, né? Até que ele teve um bom número ali de animais marcados, amém? E um pouco aqui dessa passagem, nós podemos tirar aí pelo menos significados dessas varas, né? Ele colocou aquelas varas ali como uma referência para aqueles animais ali, né? Como se ele estivesse torcendo ali naquele negócio, né? Vai nascer com essa marca aqui, vai nascer com esse risco, né? Vai nascer manchadinho, que nem essa vara tá, e eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado, né? Então, essas varas, como eu disse ali, tem esse significado de referências, serve para nós, amém? Poderíamos usar outras passagens, outros versículos aí, né? Por fim, eu escolhi essa daqui, em que o bom nome, né? Embora muitas vezes as coisas espirituais, coisas grandiosas, ainda não é o suficiente. Nós vamos chegar lá ainda, né? Para que você possa estar entendendo isso, né? Ainda não é suficiente para algumas coisas, mas Deus, Ele conta com o nosso bom nome e conta também que nós sejamos referência, querido, dentro aqui da casa dEle e fora dEle também, amém? Eu não sei você, mas, né, eu, quando jovem, eu gostava muito ali de imitar, querido, né? Seja um primo mais velho, seja ali um amigo da escola, né? A criança chega ali em casa com um palavreado diferente, né? Com, né, um novo discurso ali, e a mãe e o pai falam: opa, onde está aprendendo isso aí? Né? Então, nós buscamos, querido, referências, né? Mas parece que nós não gostamos muito de ser uma referência, amém? E a palavra de Deus, ela nos direciona a isso, amém? E se engane aí você, que você, para ser uma referência, precisa de uma plataforma, precisa estar à frente, não, querido, você precisa ter as marcas. Quais são as marcas? As marcas do Evangelho de Cristo Jesus, amém? Fala para o seu irmão, permita-se ser marcado, né? Então, como diz essa passagem aqui, ele pega ali varas verdes, né? Que isso também simboliza ali, nada de Palmeiras, né? O Palmeiras perdeu ontem aí, né, querido? Só para deixar um comentário aí. Mas varas verdes ali, né? Que simboliza também uma flexibilidade, né? Que ao dobrar não ia já quebrar de primeira, né? Então nós também, queridos, precisamos ser pessoas aí que são flexíveis, né? Talvez você tenha dificuldade em aprender algo novo, não estou dizendo apenas nesse sentido, mas de você deixar ser moldado por Deus, né? Porque hoje não, né? Principalmente quando nós tornamos homens mais maduros, mulheres, né? A gente vê uma informação ali, já não é como aquela criança, né? Que ouve e já sai repetindo. Nós já nos atentamos, e é assim que temos que ser, amém? Até mesmo aqui na igreja, né, o que for ministrado aqui, né, eu falo muito isso, que a ministração, ela é falha, né? Eu posso falhar aqui em cima desse púlpito, né? Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a reter o que é bom, amém? Então, quando nós tornamos essas pessoas aí, essas varas maduras, né, às vezes mais velhas, não queremos absorver toda a informação que vem de início. Como eu disse, não deve ser assim mesmo, você precisa ter um filtro aí, né, para que você retenha o que é bom. Mas quando Jesus falar, querido, segue em frente, amém? Embora seja contra o que você aprendeu a vida toda, né, seja ali vai tirar você da sua zona de conforto, vai tirar você, né, da sua casinha, do seu modo de viver, siga em frente, querido, né? Deixa ser marcado por Deus nessa noite, no nome de Jesus, né? Isso requer também uma humildade da nossa parte, para que sejamos referências, né? Tenhamos um bom nome aonde nós pisarmos, amém?
E uma marca do cristão, temos muitas marcas, amém? Né? Posso até perguntar para você, qual que é a principal? Né? Podemos falar muitos, né? O amor, né? O Espírito Santo, enfim. Mas, uma que eu trago aqui, uma marca do cristão é a progressividade, amém? É progresso, né? Quando fala aqueles memes lá, qual que é o sentido da vida? É para frente, amém? É crescer, é subir, é pensar em coisas boas, pensar num amanhã melhor para nós, sim, mas também no que eu posso ser melhor para estar agregando, né, no corpo de Cristo, né? Então, uma das marcas aí do cristão é a progressividade. E em 2 Coríntios 5,16, diz assim: assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos desse modo, amém? Eu amo essa palavra, queridos, quando ela já inicia assim: a ninguém conhecemos segundo a carne. Quando fala ninguém, é ninguém, amém? As pessoas que estão ao nosso redor, à nossa vista, e também nós devemos nos incluir nesse ninguém, né? Porque toda vez que eu lia essa passagem aqui, eu sempre pensava, né, com o olhar as pessoas, que eu não posso olhar as pessoas segundo a carne, mas eu estava deixando de me incluir, e eu também, né, eu preciso estar incluso, como eu disse. Então, assim que por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então, quando eu olho segundo a carne, eu vejo o pecado da pessoa, né? Eu vejo os defeitos, né? Eu vejo ali a meleca que está no nariz da pessoa, né? Enfim, parece que chama mais a atenção ali os defeitos, muitas vezes já de início, do que as coisas boas. Mas, no olhar segundo a carne também, podemos sim ver coisas boas. Mas quando diz essa palavra, que a ninguém conhecemos, né? Conhecer já é um termo mais profundo, já é um termo mais diferenciado quando nós lemos a palavra de Deus, né? Não quero falar de significado lá do hebraico, de outras traduções, né? Não tenho propriedade nesses assuntos. Mas um dos primeiros versículos que eu decorei na palavra de Deus foi o primeiro, melhor dizendo, foi o primeiro, né? Mateus 7,21, que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas, enfim. E aí Jesus fala: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, né? Vós que praticais a iniquidade, né? Que fala assim: não te conheço. Olha só, e Jesus, querido, ele sabe de todas as coisas, amém? Como que alguém vai se apresentar lá diante de Jesus, né, e Jesus não saber qual o nome da pessoa, né? Diz que o Senhor sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Enfim, como que alguém vai se apresentar ali e o Senhor não ter o histórico da capivara, né? Não consegue puxar a capivara daquele homem ou daquela mulher. É lógico que ele tem poder, que ele tem essa capacidade, mas ele vai dizer: não te conheço. Por quê? Porque não se envolveu com ele, né? Não o buscou conhecer, né? Não buscou estar perto do Senhor Jesus. Então ele falou: não te conheço, aparta-te de mim, né? Mesmo, então ali são pessoas que pregaram a palavra de Deus, né? Que expulsaram demônios, que fizeram milagres, enfim. E essas pessoas, querido, embora tiveram uma experiência profunda ali de milagres,
do uso da unção, dos dons, do poder do Senhor, não se envolveu com o Senhor realmente como a ponto de ser conhecido por Ele, amém? Mas voltando aqui, queria entrar só nisso aí para entendermos um pouco no quesito de conhecer, né? E falar, ninguém conhecemos segundo a carne, e como eu disse, não posso também me incluir, né? Quando eu olhar lá no espelho, só ver os meus pecados, só ver as minhas limitações, só ver as minhas, enfim, se eu olhar dessa forma sempre para as pessoas e para mim, eu não vou chegar em lugar nenhum, amém? E uma das coisas aí, querido, que eu aprendi, um dos primeiros passos, querido, para você deixar marcado por Deus, ser uma referência e ser usado por Deus, é você respeitar a unção que Deus te dá, amém? Fulano lá é uma bênção, o meu discipulador é uma bênção, o meu pastor é uma bênção, glória a Deus, né? São referências para a minha e para a sua vida, mas para você também encarar o gigante, encarar o leão, o urso, você precisa respeitar, querido, a unção e a capacidade que Deus te dá, porque Deus, Ele não erra, e se Ele colocou algo aí na sua vida, é o suficiente para você estar prosseguindo no nome de Jesus, amém? Voltando aqui, 2 Coríntios, e aí ele fala assim, ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Alguém aqui conheceu a Cristo em carne? Nenhum de nós, né? Mas esse texto aí não é apenas, querido, para as pessoas daquela época, porque ainda o discurso ali ainda era vivo, né? As pessoas que tiveram contato com o Senhor Jesus, que tocaram realmente o Senhor, que viram Ele crucificado, que viram Ele ressuscitado também, amém? Então, ele fala, nem Cristo, querido, né? Ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos desse modo. Essa aqui está falando lá da nossa marca lá do cristão de progressividade, de conhecermos ao Senhor, de irmos mais profundo nele, né? Aí você fala, Gui, eu não conhecia o Senhor Jesus, eu não estava lá, eu não vi, mas ainda na mente das pessoas, né? Espero que não seja na sua, né? Se você tiver, vou dar um beliscão aí em você, mas ainda nós temos ainda pessoas que discutem até a vinda do Senhor Jesus como homem ou não, e dos que acreditam, tem alguns que acreditam que ele foi apenas um agitador, um revolucionário, um homem bom, de bom nome, mas apenas um homem. Mas para nós sabemos que ele é muito mais do que isso, amém? E não apenas, querido, porque somos uma religião, um movimento que trabalha, que a nossa voz é isso, não, porque nós o conhecemos, amém? Né? Você conhece o Senhor Jesus, né? Podemos com certeza ir mais profundo, ainda não vimos a face dele, né? Mas um dia nós o veremos, mas nós já somos bem-aventurados, porque não o vemos, mas já no nome dele nós conseguimos crer, amém? Aceitamos ele como nosso suficiente Salvador, enfim, né? E aqui em Filipenses 2, 9 e 10, diz assim, por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, amém? Isso aqui que já faz parte aí de algo aí que nós sabemos o que o Senhor Jesus é, né? Nós cremos ali sim no bom nome dele, no bom homem que ele foi, mas hoje nós cremos no Senhor, né? De toda a glória. E quando nós lemos aqui, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, né? O que isso quer dizer, querido? Isso aqui, né? Mas quando nós falamos da autoridade do Senhor Jesus, é a seguinte frase que eu trouxe aqui, né? Qualquer autoridade tem que bater continência para ele, né? Porque a patente dele é a mais alta que existe, amém? Guilherme, o que você está querendo dizer com esse negócio aí?
que o Senhor, Ele é o Senhor. E hoje, qual que é o desafio que tem aí te deixado tímido, deixado você com medo, deixado você aí encurralado, né? O nome do Senhor, querido, esse é o nosso Senhor, né? Deus o exaltou soberanamente, Ele é soberano, Ele deu um nome que é sobre todo o nome, amém? Então, o nosso bom nome, ele tem um poder, né? Ele abre portas, o nosso bom nome, né? Você vai lá numa entrevista de emprego, tem 5 pessoas e o entrevistador já te conhece, né? Já sabe que você é uma pessoa reta, né? Uma pessoa íntegra, enfim, falou, opa, fulano ali, eu vou analisar os outros, mas aquele ali já tem um asterisco, né? Então o nosso bom nome, Deus, Ele conta com isso, né? Ele é poderoso, Ele tem um poder para abrir algumas portas, mas ainda não é o suficiente para todas as coisas. Mas o nome do Senhor Jesus, Ele é suficiente. Amém? Já está dando sentido aí ao nosso tema, né? A nossa pergunta aí, em nome de quem? Né? Em nome de quem você está indo, em nome de quem você está colocando aí a sua base, a sua fé cristã. Amém? Marcos 16, 17 diz, e estes sinais seguirão aos que crerem, em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Amém? Então esse texto aqui, querido, que é poderoso, que Jesus garante, em meu nome, os demônios serão expulsos. Vocês poderão ordenar ali as coisas más que levantarem contra você, e em meu nome eles serão expulsos. Amém? E os discípulos, ouvindo isso, eles não apenas entrou por um ouvido e saiu por um outro, mas chegou o tempo deles praticarem essa palavra. Amém? Gostaria que você acompanhasse comigo lá em Atos agora. Eles já estão colocando isso em ação. Atos 3, versículo 1 ao 6. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª, e era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo, o qual, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Amém? E aquele homem, queridos, ele foi curado ali, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, os discípulos começaram a usar o nome do Senhor. Amém? E começou a funcionar. Começou a dar certo, né? Uma das coisas aí que o nome do Senhor Jesus representa, o seu poder. Amém? Ele representa também ali, eu trouxe 3 aqui, podemos falar muitas coisas, mas o seu poder, a sua pessoa e a sua autoridade. Amém? Então, quando você e eu usamos o nome do Senhor Jesus, nós usamos, né, com todo respeito, às vezes fala nesse termo de usar, né, mas usamos aí a pessoa do Senhor, como se realmente o Senhor também estivesse lá, com as poderosas mãos dele, com o poder da sua palavra, e expulsasse aquele demônio ali, né? E também a sua autoridade, querido. No nome de Jesus, você tem autoridade. Amém? Então, hoje, a igreja,
ela tem se conformado, querido, com um bom nome. Infelizmente não era para ser assim, mas né? Hoje quando nós escolhemos um ministério para estar congregando, frequentando, a gente já quer ver como é a primeira coisa ali a vida da liderança, né? E não está errado, né? Você está certo. Opa, como que é aquele pastor lá? Como que é a pastora? Como que é os líderes? Como que a igreja funciona, né? Defeitos, né? Coisas aí que não era para ter no corpo de Cristo e tem. Infelizmente nós vamos passar por isso, né? Isso é inevitável. Mas nós não podemos contentar apenas com isso e tocar o nosso ministério, o seu chamado, amém? Você tem um chamado, a nossa vida cristã, o nosso congregar, baseado nisso também. Eu vou na igreja e eu tenho um bom nome e ninguém tem nada o que falar mal de mim, eu sou salvo, e é isso, glória a Deus, e tá bom. Não podemos, querido. Assim como Jesus disse essa palavra, não foi apenas para aqueles homens. Isso está vivo e serve para mim também, né? Você precisa expulsar, né? E quando fala de expulsar, não precisa ser aquela manifestação ali na vida de uma pessoa e você vai lá e sai em nome de Jesus e a pessoa para de babar, enfim, se for preciso, vai lá também. Mas na sua casa, querido, ali, coisas que o inimigo, de uma forma invisível, da forma traiçoeira e covarde que ele tem tramado, ele tem agido contra a igreja, trazendo distrações, frieza espiritual, enfim, e nós temos que expulsar com a autoridade do nome de Jesus, amém? E aí, esses discípulos do Senhor, quando eles fizeram isso aqui no nome de Jesus, eles tiveram que se explicar. E aí no livro de Atos, capítulo 4, todo, né, não vou ler, só separei alguns versículos aqui, mas esses homens, ao fazer essa ação, aí, esse milagre no nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome de Jesus, imagine, aquele homem, como nós lemos aqui, desde quando nasceu, ele era um coxo, ele sofria daquela enfermidade. Então, ninguém tinha visto aquele homem ali, né, andando, saudável, enfim, ninguém viu, ninguém tinha visto. Mas aí quando chega esses homens de Deus, né, que essa frase, esse versículo é tão famoso, né, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. Olha só, né? Isso também, já vou voltar aqui no texto, mas isso também vem como um ensinamento para mim e para você, que nós devemos dar também às pessoas que estão clamando por Cristo na vida delas, né? Nós devemos dar o que elas estão precisando, e não apenas o que elas querem. Aquele homem, acredito que ele já tinha perdido a esperança, querido, né? Ele viveu desde quando nasceu daquela forma, falou, eu vou morrer assim, já era, né? Eu vou aqui pedir algumas esmolas para mim comprar alguma coisa e tocar minha vidinha, né? Mas aqueles homens, no nome do Senhor Jesus, mudou a história daquele homem, né? Então, aquilo repercutiu, e aí os discípulos ali, Pedro e João, tiveram que se explicar ao Sinédrio, né? Aquilo repercutiu, o povo lá, as autoridades ficou sabendo, e na hora que viram aquele homem saudável ali, vivendo, feliz, falou, não sei como eles fizeram isso, mas fizeram, tá? Não tem como negar, não é uma mentira, eu estou vendo aqui o que realmente foi feito através da vida desses homens. E aí chamam eles, meio que de cantinho ali, né? Porque se chamassem, assim como uma reunião como essa aqui, ia dar tumulto, ia dar problema para eles também. Então eles chamam, e sabe qual que é o questionamento das autoridades para esses homens de Deus? O primeiro foi assim,
em que nome vocês estão fazendo essas coisas? Olha só, em que nome? Que negócio é esse aí que vocês estão acontecendo? E aí Pedro, né, cheio do Espírito Santo, fala, ó, em nome do Jesus, né, aquele que foi crucificado, mas que ressuscitou, é no nome dele que esse homem, ele está são, assim como vocês estão vendo, amém? E aí veio uma ameaça sobre a vida daqueles homens, falou, ó, né, como tipo assim, não vamos fazer nada agora, mas o recado era, não façam mais isso em nome de Jesus, né? Não façam mais essas coisas aqui em nome do Senhor aqui nessa região. E aí Pedro, o que ele fala? Né? Ele concorda? Fala, não, beleza, tá tudo bom, né? Nós vamos sair que nada. Versículo 20 de Atos 4, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Isso também, querido, é muito forte, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido da parte do nosso Senhor, né? Quando você lê essa passagem, querido, não imagine aqueles homens, os discípulos do Senhor, aonde eles iam, tinha um anjo ali com uma espada nas costas, ele vai, prega, senão eu vou pegar você, vai lá, cura aquele enfermo no nome de Jesus, senão... Não, queridos, foi um sentimento, né, se é essa palavra que eu posso deixar, mas algo tremendo, poderoso, que aqueles homens viveram com o Senhor Jesus, das palavras que eles ouviram da parte do Senhor, dos milagres que ele viu da parte do Senhor, aí aquele sentimento virou como uma obrigação para eles, como algo assim que não podia ser guardado e escondido, ficado só para eles. Ele fala, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém, queridos? Isso tem que ser um sentimento nosso como igreja do Senhor. Amém? Não podemos, queridos, ficar calados, não podemos guardar o Senhor Jesus apenas para nós. E eu, querido, seria um hipócrita se eu apenas pregasse aqui para você essa palavra, né? Eu preciso também vivê-la, né? Eu preciso pedir coragem, ousadia, se isso está faltando na minha vida, se isso está faltando na sua vida. Por quê? Porque foi essa a oração desses homens de Deus. Aí quando ele sai daquela conversa ali com as autoridades ali daquela época, eles foram falar com Deus, eles foram orar, e a oração deles não foi assim, Senhor, estamos sendo ameaçados, eu acho melhor a gente dar uma parada, ou mudar de região, né? Ou foi aquela oração assim, Pai, guarda a minha vida, porque eu quero ver os meus netos crescendo, eu quero me formar em tal curso, eu quero ter aquela casa ainda que eu não tenho, ter aquele carro. Não, a oração foi assim, ó, no versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Isso aqui é um tapão na minha cara, irmão. Eles vão orar ao Senhor e eles não pedem apenas uma proteção, não pedem coisas para a vida deles, mas eles pedem mais ousadia, mais coragem para pregar a palavra. Olha só. Então, o que hoje você como igreja do Senhor, não olhe apenas para mim não, querido, não olhe apenas para o seu pastor, você é a igreja do Senhor, você é um discípulo do Senhor Jesus. E o que hoje te afronta, o que hoje te impede, eu acredito que você não está vivendo, querido, isso aqui o que esses homens viveram. Não sei, talvez tenha acontecido, mas eu nunca ouvi, querido, né? De um patrão meu, de um líder lá na empresa, falar, não fala de Jesus aqui. Eu nunca ouvi. Eu acredito que você não ouviu, não sei, né? Mas hoje, qual que tem sido
a nossa desculpa, querido, para não falarmos desse nome. E talvez hoje, assim como quando eu olho para mim também, então às vezes o que me intimida, o que me deixa tímido, o que faz com que eu não saia do meu lugar, que eu não avance como igreja do Senhor, assim como esses homens avançaram, talvez também seja quando nós olhamos para nós. Quando nós queremos olhar para o nosso nome, aí você fala, puxa, hoje eu tenho um bom nome, hoje eu sou salvo, eu sou remido, eu sou fiel na igreja do Senhor Jesus, eu sou salvo, perdoado, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que não há nenhuma condenação para mim. Mas tem um colega lá do meu trabalho, tem o meu parente, que ele tem a minha imagem lá, quando eu não conhecia o Senhor Jesus. E aí talvez você olha para isso e fala, puxa, eu acho que não vai dar certo, vai ter que ser outra pessoa, vai ter que ser alguém com a ficha limpa desde nascença. Não pense assim, querido, né? Não vá no seu nome, vá no nome de Jesus, amém? Porque no nome de Jesus, você é salvo, você é curado, você é perdoado. Ah, mas a pessoa não esquece os pecados, assim como Deus esquece. Não tem problema, querido. A unção que está sobre a sua vida, ela é poderosa para salvar as pessoas também, porque em Atos 4:12 diz assim, ó, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém? É no nome do Senhor Jesus, é do nome de Jesus que eu vou falar, é do que Jesus fez na minha vida que eu vou apresentar àquela pessoa. Então no meu nome, querido, às vezes é até bacana, é até legal, talvez você tenha a sua ficha limpa aí, vai te ajudar, mas o que vai causar o efeito da salvação, da transformação, é o nome do Senhor Jesus. Quando você declarar o nome do Senhor Jesus sobre aquela pessoa, nas orações, quando você falar, quando você tiver um momento uma oportunidade de orar pela vida daquela pessoa ali, presencialmente, né, frente a frente com ela, isso vai acontecer, mas eu não vou no meu nome não, amém? Talvez você tenha uma ficha limpa aí, é cristão aí desde o berço, como diz aí, né? Tem gente aí que é desde a Arca de Noé, né? Mas isso não é o suficiente. O que é suficiente é o nome de Jesus. Amém? Então fala assim, seu irmão, em nome de quem, irmão? Em nome de quem que você vai? É no nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso. Glória a Deus. Se você concorda comigo, fique de pé. Efésios 3:20 diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos e do que pensamos. Mas tem que ter algo aí, querido, no seu pedir, tem que ter algo aí no seu pensamento. E eu gostaria já que você começasse a juntar essas informações aí, de coisas que no nome do Senhor Jesus, você precisa alcançar, avançar. Entenda aqui, querido, que causas impossíveis e o poder do mal se desfazem no poder do nome de Jesus. E às vezes você tem uma causa ali que está impossível. Às vezes você foi vítima de um golpe. Talvez você sofreu injustamente. Talvez tem coisas aí que você olha para sua família, você olha para o seu filho, você com os seus olhos hoje não consegue ver a salvação alcançando eles. E quando nós oramos por salvação, querido, eu não acredito assim que a salvação ela é como um tsunami, que ela sai
arrastando todo mundo em que nós colocamos nas nossas orações. Mas eu acredito assim que quando nós apresentamos ao Senhor, e aquela pessoa vai se tornando conhecida para Ele, de tanto que nós oramos, não é apenas uma informação que Ele recebe, Ele vai conhecendo aquela pessoa, amém? É como se Ele fosse ali sondando o que a pessoa gosta, o que não gosta, e Ele é poderoso, que vai cercando os caminhos aonde essa pessoa, ela possa ver o Senhor Jesus. Então, não deixe de orar, não deixe de declarar,